Bem-vindos ao Pensar Piauí, que dá seguimento às entrevistas para as eleições municipais de 2024. Para você que nos acompanha no Pensar Piauí, hoje conversaremos com Cíntia Falcão, candidata a vereadora pelo Partido do Socialismo e Liberdade, o PSOL. Cíntia, seja muito bem-vinda ao Pensar Piauí. Se apresente. Obrigada, então. A gente está feliz com a oportunidade, né? De estar divulgando nossa candidatura, divulgando nosso nome. Eu sou Cíntia Falcão, sou uma mulher negra, eu até gosto de falar isso, óbvio, é uma mulher negra, porque é difícil para a gente estar em certos espaços, aí a gente quer reforçar isso, né? Uma mulher feminista, mãe de três, e que se arrisca aí nos movimentos sociais, na política, como uma forma de mudar, né? De transformar uma sociedade do qual a gente não concorda, do qual a gente acha que é muito opressora, é muito injusta, e a gente quer ir por essa via, né? Para transformar a sociedade que a gente considera que está bastante doente. Perfeito. Eu gostaria de saber como está a campanha, né, Cíntia? Não é a primeira vez que você está em um pleito, você já concorreu a vice-governadora nas eleições em 2022, também a vice-prefeita em 2020, em 2018 você concorreu ao Senado, então é uma seara por você conhecida, mas as eleições elas mudaram também. Sim. Como é que tem sido essa caminhada, essa corrida e esse diálogo? Bom, toda eleição é nova, né? A gente em 2018, a gente tem ali já o avanço, né, de uma estrutura mais, como é que a gente vai dizer, reacionária, e, e a gente se colocou, na realidade, era a primeira suplência, né? Foi a primeira vez que eu fui candidata, e já na candidatura, porque eu concorri há 4 anos atrás a vice-prefeita, já foi um momento também onde a gente estava passando por uma pandemia, mas a gente já vinha, né, num cenário muito ruim de política, de fazer política de forma usando fake news, usando espaços limitados, também foi outro desafio. No pleito passado, a gente já estava mais animado, porque a gente, enfim, já tinha uma esperança, né, com a eleição do Lula, o, o, o- com a saída, né, do Bolsonaro. E cada eleição é eleição. É a primeira vez que eu, na realidade, eu estou sendo candidata a uma candidatura proporcional, né? Aham. Então, eu não estou vinculada a uma candidatura Sim. majoritária principal. E é muito desafiador, porque o voto de vereador é um voto muito concorrido. A gente tem ido às ruas, a gente tem conversado diretamente com a população. Tem o Glauber Braga, que nos inspira muito a esse corpo a corpo, né? E a gente tem sido bem aceito, né? Não sei se isso vai ser revestido em voto, mas as pessoas param, conversam, diz suas demandas, inclusive o nosso programa, ele vai ser, inclusive, refeito por conta desses diálogos, né? A gente está sempre atualizando e a gente deu um outro contorno. Por quê? Porque quando a gente chega ali, a gente sabe das necessidades das pessoas, a gente sabe o que toca, a gente percebe qual a política pública que está faltando. E todo mundo recebe nosso panfleto. Um ou outro ali que não, que diz que já tem candidato, mas todo mundo quer parar para escutar, né? Talvez porque eu não pague ninguém para ir. Eu Uhum. vou lá, eu chamo as pessoas, né, entrego o panfleto e às vezes é, eu fico bem desgastada ao final do dia por causa do sol quente, mas é muito gratificante, porque as pessoas têm, né, dialogado e a gente tem conseguido construir a nossa candidatura, que a gente considera, a gente tem como mote o feminismo, a educação e o antirracismo, né? Aham. E a gente tem conseguido trazer com que as pessoas entendam que isso é transformador, que isso é uma linha do qual a gente tem que estar nela, a gente tem que se sentir dentro da política para participar dela. Eu costumo até dizer que a minha campanha ela tem um caráter meio pedagógico,
porque a gente quer trazer as pessoas para discutir a política. Perfeito. Nesse sentido, o que você tem ouvido que tem ido ao encontro das suas propostas para Teresina? Pronto. A gente tem dialogado muito com as mulheres, né? E a gente tem percebido é, a insegurança que elas sentem. Elas reclamam da violência, né? Então, assim, a gente tem uma cidade que mata-se mulheres como mata-se mosca, né? A violência que elas sofrem não é só física, não, né? É em todos os aspectos. E elas sentem uma dificuldade em superar esse machismo. Por quê? Aí a gente é uma coisa estrutural, né? Porque elas não estão, a maioria, no mercado de trabalho de forma digna, às vezes até estão, mas não com uma dignidade financeira. Tem a questão do machismo que está enraizado, né, em nossa sociedade, e tem a questão também das possibilidades que elas não têm. Essas mulheres, quando elas têm filhos, é muito difícil para elas se inserirem no mercado de trabalho, se inserirem na vida pública, né? Eu digo assim porque eu tenho muita dificuldade também, né, por conta de manter essa dinâmica. Então, assim, o que elas pedem, na realidade, já inclusive existe em legislação. Mas a gente percebe que a legislação, muitas vezes, ela não chega, não é executada, né? Sim. Então, a gente, primeiro, como vereadora, que é a função, a gente quer fiscalizar. E a gente quer propor ampliação. Por exemplo, casas-abrigos, possibilidades de inserir essas mulheres no mercado de trabalho através de formação, através de incentivo financeiro, creches, né? Que inclusive a nossa legislação diz que 50%, no mínimo, há 10 anos atrás, o nosso Plano Nacional de Educação dizia que 50% de atendimento da creche é obrigatório. Aqui em Teresina a gente não chega a 20%. Né? Então, como é que essas mulheres vão ter alguma independência? Esse seria um. Né? Outro seria uma coisa que a gente considera bastante grave, é a questão do racismo. A gente tem que fazer um enfrentamento disso, a gente tem que fazer através das legislações e das instituições, porque também a gente tem legislação, né? Por exemplo, a gente tem uma lei onde obriga as escolas a terem em suas disciplinas matérias da África e da cultura indígena, mas essa lei não é executada, porque quando você se vê dentro dos livros de história, quando você vê dentro do contexto de construção cultural, você mesmo, você vai vendo que o racismo, ele é uma coisa que tem que ser superada, né? Então, se você exclui isso dentro do ambiente escolar, é claro que aquele ambiente vai ficar racista. E você E não isso, constrói a identidade, né, daquela pessoa. exatamente, e isso passa para a sociedade, né? E claro, assim, como eu sou professora, eu penso que todas as transformações elas vêm através mesmo da educação, né? Tanto da educação formal, dentro das instituições de ensino, como dentro de outros espaços, né? Teresina é um lugar que produz muita cultura, e cultura de qualidade, mas a gente não consegue disseminar isso para toda a população. A gente vê um pequeno grupo, uma elite que tem acesso, que consome, né, cultura e arte, e uma grande parte da população que estão fazendo arte também, né, que inclusive sofre preconceito com a forma como eles produzem arte, e também a gente não consegue ver implementar isso dentro de de uma educação mesmo, de você ter essa educação que eu estava falando, dentro das escolas, dentro das Uhum. instituições, mas ter também no dia a dia, nas ruas, como ensinou para o Paulo Freire, dentro do que a gente produz culturalmente. Né, Né? de tirar a educação bancária, né, também. Isso, exatamente. Nesse sentido, Cíntia, é possível construir e estruturar o bem viver em Teresina? Eu vi que esse é um ponto que você toca muito, né? É algo que você dialoga bastante sobre construir o bem viver em Teresina. Isso é possível?
Possível é. Agora é desafiador, a gente precisaria mexer com muitas estruturas, né? O Bem Viver, na realidade, ele foi, inclusive, o nosso mote também na campanha há 4 anos atrás, a Sim. prefeito, com a professora Lucineide. Então, o que é que a gente quer com o bem? Primeiro, o que é o bem viver que a gente está falando? É do aquele filósofo mesmo uruguaio, onde a gente considera que todo ser vivo tem direito a, a estar no meio ambiente com qualidade, né? E aí a gente está falando de gente, a gente está falando de bicho, a gente está falando de planta, a gente está falando de rio. E esse equilíbrio a gente tem que manter. E aí, assim, a gente não pode deixar. Eu sou vindo do Partido Socialista, mas não pode deixar de falar, né? Que a gente, na realidade, a gente considera que o capitalismo ele é um lugar onde não te propicia o bem viver. Por quê? Primeiro, porque ele derruba boa parte da vegetação da árvore para construir seus empreendimentos, né? E aí, quando depois que está tá construído, ele não tem cuidado com os rios, com a água que fornece, porque não faz os investimentos necessários e aí os dejetos muitas vezes vão para os rios. E aí daqui bem que eu vou fazer um ponto, porque é absurdo a gente ter 2 rios que estão morrendo. E entra anos, saindo, não é de agora, Não né? é. E não tem nenhuma política para, né, para fazer esse enfrentamento. Porque também talvez não dê voto, né, no momento De um eleitoral, lado o assoreamento, do outro lado o esgoto. o esgoto, né, os aguapés que se formam nesse período é vergonhoso. E aí a gente tem uma Teresina quente, porque as pessoas vão construir seus empreendimentos. A primeira coisa que faz é cortar, né, as árvores. Eu gosto de refletir quando a gente olha bem ali para o Parque da Cidadania, né? A gente passava ali, ele era todo fechado de árvores. Aí derrubou a grande parte das árvores, né? E depois construíram umas outras, inclusive, que não são nativas, né? Então, assim, essa incoerência do capitalismo te afasta do bem viver. Porque o que a gente vê na realidade é as pessoas fazendo seus empreendimentos para ganhar dinheiro e aí deixando o meio ambiente de lado. E a gente, dentro do bem viver, a gente acha que todos os elementos têm que viver com qualidade, né? Tem que ter vida e com qualidade. E aí a gente sabe que o próprio ser humano não consegue sobreviver sem essa qualidade do meio ambiente, né? Então, quando a gente fala do bem viver, é isso, é você ter acesso aos direitos, que a gente já sabe, saúde, educação, segurança, é a gente ter acesso a uma vida digna, né, com moradia, com o direito de ir e vir, né? E também aqui eu vou fazer outro ponto, porque uma cidade onde toda a vida Teresina teve dificuldades na questão do transporte, no que diz respeito a valores, né? Sim. Mas de uns 4, 6 anos para cá, a gente não tem direito nem de ir e vir, dada a dificuldade que você tem, né, de locomoção. Então, o bem viver quer o quê? Que você tenha esse direito de ir e vir, né? E a gente acredita no transporte público, a gente acredita que as vias elas têm que ter acesso a todo tipo de modal, né? E aí a gente tem que pensar também, né, em ciclovias. Eu estou falando aqui, às vezes até se confunde o que é do que é o poder executivo e do Uhum. que é do poder legislativo. Mas assim, o bem viver te induz a também tocar no executivo e dizer assim, tem que fazer, porque senão a gente não vai conseguir ter acesso a população, não vai ter acesso a uma vida de qualidade, né? Só alguns vão ter e outros não. E a gente sabe que a grande maioria fica de fora e a gente sabe quem é exatamente os que ficam de fora. Exato. Nesse sentido, por que a Cíntia Falcão quer ser vereadora? Ah, eu quero ser vereadora primeiramente para envolver as pessoas na política.
A gente tem um videozinho, depois vocês podem até acessar minhas redes sociais, que é um vídeo muito poético de lançamento da campanha, que fala exatamente de trança, né? E a trança, quando a gente trança o cabelo está de um jeito e vai ficar de outro jeito. Isso fala de transformação. A gente quer transformar a política. A gente não está dizendo que a gente vai conseguir isso com uma candidatura de vereadora. A gente não vai estar dizendo aqui que a gente vai conseguir nesse pleito. Mas o que a gente quer com a nossa campanha, primeiramente, é dizer que a gente pode e deve fazer uma política diferente. Não essa política de negociata. A gente está nesse pleito, mas já estão sabendo quem é que vão ser candidatos nos outros pleitos. A gente está sabendo como é que a gente vai cercar os votos e a gente não está fazendo diálogo com a população. Prova disso é que as pessoas não lembram quem votou na última eleição. A grande maioria não lembra. O que a gente quer é dizer assim, olha, a política é construída por nós e para nós. Né? Eu sou uma mulher de movimento social, que vem nos movimentos sociais, inclusive tenho até a dificuldade de estar nesse lugar, porque eu sempre fui muito de bastidor, né? Estou acompanhada de um grupo de mulheres, a maioria mulheres, mas homens também, que também vêm desse lugar, né? E que diz assim, Cíntia, agora você tem que ir lá e você tem que ser o seu CPF, né? Por isso que toda vez eu fiquei eu preferia ficar na vice ou na suplência. Por quê? Esse grupo é que disse assim, que faz política de movimento social dentro dos sindicatos, é que diz assim, vamos fazer, envolver as pessoas para entender o que é a política, e que a política não é essa que está aí, que a gente vê, né, com compra de voto, com reuniões, balançando bandeiras sem querer balançar, mas que você pode ali descolar um troco, né, balançando aquela bandeira. Não, o que a gente quer é que as pessoas balancem a bandeira, porque acreditam na proposta. E a nossa proposta é essa: trazer os movimentos sociais, trazer essa trajetória de luta que a gente já tem, para dentro de um espaço de poder que a gente acha que é legítimo que seja nosso. Pessoas comuns, do povo, mas que fazem luta diariamente nessa cidade. Perfeito. Desta maneira, eu gostaria de agradecer a você que acompanha o canal do Pensar Piauí aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar. Muito obrigado. Agradecer também a presença da Cíntia. Cíntia, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui hoje. Pode conversar com Teresina. Então, Renato, eu quero agradecer também. É sempre bom a gente ter né, essa oportunidade de estar dialogando com as pessoas. Agradecer ao Pensar Piauí. Dizer que é isso, gente. A gente agora, no dia 6 de outubro, a gente tem uma oportunidade de fazer diferente, né? Eu tenho dito que a nossa Câmara Municipal, ela tem culpa também no caos que se encontra hoje em Teresina. E quando a gente olha para aquele lugar, a gente vê que é sempre os mesmos, de todo o tempo da história. Quando eles cansam, eles colocam os filhos. Quando não tem filhos, eles colocam as irmãs ou os irmãos, né? É um lugar que é eminentemente masculino. E a nossa candidatura, ela diz que é possível a gente ter mulher, né? E com a especificidade de ser uma mulher negra, professora, que vem de movimentos sociais, nesse lugar para construir, para fazer política junto com a população. Não é sozinha, não vou conseguir sozinha, até mesmo porque eu cheguei até aqui pelo braço, né, de um grupo de pessoas, mas que a gente diz que a gente tem coragem e que a gente quer e que a gente pode fazer uma política diferente que envolva e que transforme.